The Last of Us se consagrou como a melhor série do ano até agora e eu acho difícil alguma outra conseguir ocupar esse lugar. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E com o fim da temporada, da primeira temporada de The Last of Us, eu decidi fazer esse vídeo, cujo objetivo é, eu quero fazer alguns comentários gerais em relação às minhas percepções sobre a série, e eu também quero compartilhar algumas curiosidades sobre a produção. Eu pensei de juntar essas duas coisas numa só, porque eu acho que já tem muita gente falando sobre a série, vai ter muitas análises profundas sobre o último episódio, e eu não queria só trazer um vídeo mais do mesmo, né? Então eu vou fazer um panorama geral sobre o que eu achei da temporada, e eu vou também compartilhar 15 curiosidades que eu separei sobre a produção de The Last of Us. Pode ser? Eu acho que nessa altura do campeonato todos vocês já sabem, mas The Last of Us é uma adaptação do jogo de mesmo nome, e é uma adaptação de um jogo que funciona muito bem. Não é fácil transformar uma mídia pra outra, mas eu acho que a narrativa do jogo de The Last of Us faz muito sentido se pensada numa narrativa seriada. Eu nunca joguei o jogo, então as minhas percepções sobre a série que eu vou compartilhar a partir de agora são percepções de alguém que só assistiu a série, que tem a série como ponto de partida, mas eu acho que os momentos altos de The Last of Us acontecem justamente quando a série decide focar nas relações humanas. Eu acho que essa primeira temporada estabelece que muito mais do que os fungos que agem como zumbis e que causaram um apocalipse nesse mundo aqui, nessa distopia que The Last of Us traz pra gente, os vilões da série são justamente os seres humanos, né? São quem os humanos se tornam em situação de caos, ou quem eles sempre foram e só agora tiveram também espaço pra se mostrar, né? E eu acho que é justamente esse pensamento da série que entrega o melhor episódio da temporada, que é o episódio 8, o penúltimo episódio. Eu acho que a tensão criada pelo roteiro, somada à atuação impecável da Bella Ramsey como Ellie, são os pontos altíssimos desse episódio e são justamente os elementos que fazem esse, com certeza, ser o melhor episódio da temporada. Mas ainda assim, é explorando também as emoções e relações humanas que The Last of Us entrega outros episódios memoráveis já na sua primeira temporada também. Então a gente tem o episódio 3, que é o episódio que mostra a história do Bill e do Frank. A gente tem o episódio 5, que foca no Henry e no Sam. E a gente tem o episódio 7, que é sobre a relação da Ellie com a Riley. E eu acho que é sobre isso, assim. Esses 3 episódios, para além do episódio 8, são episódios muito memoráveis. São episódios que vão continuar no nosso imaginário, são episódios sobre os quais a gente vai se lembrar, porque eles são episódios muito fortes, com uma narrativa muito forte. Eu acho que o da Riley, o 7, ele é um pouco mais fraco, porque ele tem uma narrativa mais água com açúcar, só que ainda assim aborda um aspecto da personagem muito importante, e eu acho que todos esses 3 episódios, especificamente, né, eles ajudam a construir, a levar a gente pro episódio final. Então eu acho que os discursos que a série vai construindo ao longo da sua primeira temporada, eles são essenciais pra fazer a gente chegar no dilema do episódio final. Porque quando o episódio final ele chega, né, a gente percebe que essa jornada toda do Joe tentando levar a Ellie até os vagalumes para que talvez uma cura para essa gigantesca pandemia que assolou o mundo de The Last of Us seja criada, quando isso acontece, né, quando eles chegam até o seu destino final, a gente percebe que não vai ser um final feliz. Então o Joe percebe que para conseguir essa cura, a vida da Ellie precisaria ser sacrificada. E ele precisa tomar uma decisão muito difícil, né? Deixar isso acontecer e perder uma vida, ou enfrentar todas essas pessoas que estão ali e salvar a vida da Ellie, que se tornou uma filha pra ele, e assim, dessa mesma forma, sacrificar também a vida de todas as pessoas que fazem parte desse universo, né? Porque se ela é uma possível resposta pra cura, quando a gente salva a vida dela, né? Quando o Joe decide salvar a vida dela nesse episódio, as outras pessoas vão continuar tendo que lidar com esse mundo destruído. E aí quando chega esse momento dele tomar essa decisão, né, escolher entre uma opção e a outra, ele é egoísta e ele escolhe salvar a Ellie, mas eu acho que essa escolha é uma representação de como a série se construiu ao longo da temporada. A série diz pra gente muitas vezes ao longo da temporada, e reforça isso com essa escolha do Joe, a seguinte afirmação: a única coisa que faz a gente querer lutar e seguir em frente, mesmo diante de um cenário apocalíptico, mesmo depois do fim do mundo, é ter quem a gente ama por perto, é proteger as pessoas com as quais a gente se importa. Então esse é o grande dilema do Joe nessa temporada, e não existe uma coisa certa ou errada, né? Ele
é egoísta aqui, mas é completamente justificável e a gente consegue compreender a decisão que o personagem toma. O episódio 9, então, encerrou a primeira temporada de The Last of Us. Eu acho que ele é um bom episódio, mas ele se beneficiaria de um pouco mais de impacto. Eu acho que o dilema do Joe merecia um pouco mais de cuidado e aprofundamento ao longo do último episódio, e eu acho que a cena do massacre que o Joe decide fazer pra salvar a Ellie deveria ter sido mais forte. Parece que optar pelo silêncio faz com que a série decida também diminuir um pouco do peso, amenizar essa cena. E eu acho que é uma cena que merecia um pouco mais de impacto. Eu entendo essa escolha, e eu acho que também é interessante a forma como a série coloca essa cena pra gente, das coisas andando um pouco mais devagar e o Joe realmente sobrecarregado com todas essas emoções e sequer pensando e sentindo, né, e só agindo da forma que ele precisa agir pra salvar a Ellie. Também tem seu valor contar a história desse jeito, mas eu acho que essa cena e essa sequência final de The Last of Us merecia um pouco mais de impacto e de força em cada um dos seus momentos. Então eu esperava um tiquinho mais dessa season finale. No mais, a dinâmica do Pedro Pascal com a Bella Ramsey é inacreditável. Eles são maravilhosos, isso vai se construindo pouco a pouco ao longo da temporada. São dois atores fenomenais. Estou ansiosa pra ver os dois levando vários prêmios pra casa ao longo desse ano. E tô muito animada pra segunda temporada também. Peguei alguns spoilers do jogo, mas foi meio proposital, porque eu gosto de saber algumas informações. E sei que vai ser uma segunda temporada dificílima, mas tô pronta pro que daí vier. Agora, vamos falar sobre as curiosidades que eu separei pra vocês bem rapidinho? A série de The Last of Us não foi a primeira tentativa de adaptação do jogo. Então, The Last of Us quase virou um filme que ficou 6 anos em pré-produção, mas teve pouquíssimo avanço e aí foi engavetado em 2020. Mas esse primeiro projeto, né, essa primeira ideia de adaptação, tinha até diretor. Quem iria dirigir era o Sam Raimi, que dirigiu os filmes do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Acabou que o filme foi cancelado por conta de diferenças criativas mesmo. A segunda curiosidade é que, durante a pré-produção desse filme que nunca aconteceu, duas atrizes bem conhecidas foram consideradas para fazer a Ellie. Uma delas é a Maisie Williams, a Arya de Game of Thrones, e a outra é a Kaitlyn Dever de Unbelievable, então Inacreditável, a minissérie da Netflix. Os criadores da série são o Neil Druckmann, o criador do jogo, e também o Craig Mazin, que é responsável pela produção de Chernobyl, a minissérie também, né, da HBO, inspirada em fatos reais. Tanto o Pedro Pascal quanto a Bella Ramsey já tinham atuado no mesmo projeto, na série Game of Thrones. Ele interpretou o personagem Oberyn na 4ª temporada e ela interpretou a Lyanna Mormont na 6ª temporada da série. Só que eles nunca tinham contracenado juntos. A primeira vez em que eles estão contracenando juntos de fato é agora em The Last of Us. Quinta curiosidade. Os produtores disseram pra Bella e pro Pedro não jogarem o jogo, porque eles queriam que a atuação dos personagens não fosse enviesada pela narrativa do jogo. A Bella escutou a dica da produção, mas o Pedro Pascal não, e ele inclusive revelou que ele era muito ruim em jogar o jogo, que ele não se deu bem aí jogando The Last of Us. Sexta curiosidade, o Jensen Ackles de Supernatural e The Boys revelou que ele se esforçou bastante para tentar conseguir o papel do Joe, que acabou indo para as mãos do Pedro Pascal, claro. Inicialmente, a primeira temporada da série teria 10 episódios. Só que, no fim das contas, a produção decidiu combinar os episódios 1 e 2, porque sentiu que o episódio 1 inicial não teria o impacto suficiente para conquistar a audiência. Então, eles juntaram o episódio 1 e 2 num episódio só, e dessa forma a série acabou tendo 9 episódios ao todo, que não é uma coisa muito comum, né? Normalmente a gente trabalha com números pares e não ímpares em episódios de série de TV, mas tudo bem, acontece. Apesar de se passar nos Estados Unidos, The Last of Us foi gravada inteiramente no Canadá. Inclusive, as cenas do shopping, onde a gente vê a Ellie e a Riley no episódio 7, foram gravadas num shopping em Calgary que estava prestes a ser demolido. Até o momento existem 2 jogos de The Last of Us. A primeira temporada adapta o primeiro jogo, do começo ao fim. Então será que a segunda temporada adaptaria também o segundo jogo do começo ao fim? Aparentemente, os produtores já revelaram que eles pretendem fazer o segundo jogo dividido em algumas temporadas. Dessa forma, a série não duraria tão pouco assim. Além disso, existem rumores de que talvez o Neil Druckmann esteja pensando aí em possibilidades de narrativas para um terceiro jogo de The Last of Us, o que também poderia fazer a série durar um pouquinho mais. Só que o plano realmente não é fazer a série ser infinita, como por exemplo The Walking Dead, que é outra série de zumbis
pós-apocalíptica e que tá aí durando, sei lá, muitos e muitos anos, né? The Last of Us, ainda mais sendo uma produção da HBO, vai ter ali uma data pra acabar, depois que adaptar os jogos de uma forma que faça jus realmente a essa história. 10ª curiosidade, o compositor das músicas no jogo, que é o Gustavo Santaolalla, também está por trás da trilha sonora da série. Ele adaptou algumas das músicas do jogo para aparecer aqui na série da HBO. A Nico Parker, que interpreta a Sarah, a filha biológica do Joe, na vida real é filha da atriz Thandie Newton, que interpretava a Maeve em Westworld. A atriz Merle Dandridge, que interpreta a Marlene na série, também dá voz a essa personagem no jogo. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, o ator Troy Baker, que dá voz ao Joe no jogo, aparece no episódio 8 da série, interpretando o personagem James, que é membro do grupo religioso liderado pelo David, que a Ellie acaba enfrentando no episódio 8. Também, dessa mesma forma, a Ashley Johnson, que dá voz a Ellie no jogo, foi escalada para interpretar a mãe da Ellie no episódio 9. Então a gente começa o episódio 9 assistindo uma cena de flashback da mãe da Ellie, dando à luz a filha, e é uma cena que também tá ali para justificar essa imunidade que a Ellie tem em relação aos fungos, né? Então a atriz escolhida para dar vida a essa personagem, a mãe da protagonista da série, foi a atriz que deu voz à personagem no jogo. Muito interessante essas escolhas, me deixou bem impressionada, né? Que a série teve um cuidado de trazer essas referências e de fazer homenagens ao jogo que inspirou a produção. Por último, a 15ª curiosidade e última curiosidade desse vídeo é a seguinte. Estima-se que a primeira temporada de The Last of Us tenha custado cerca de 100 milhões de dólares para ser produzida pela HBO. Foi revelado que o custo de produção da série foi maior do que das primeiras temporadas de Game of Thrones, e cada episódio das primeiras temporadas de Game of Thrones até a 5ª temporada custava 6 milhões. Então estima-se que os episódios de The Last of Us tenham custado ali em torno de 8 a 12 milhões e que mais ou menos a gente teria um orçamento de 100 milhões de dólares para produzir essa temporada. É muito dinheiro, né? Mas eu tenho certeza que vai se pagar com tranquilidade porque é uma das grandes produções de 2023. Enfim, esse era o vídeo que eu tinha preparado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários e também dessas curiosidades. Achei que valeria a pena falar um pouquinho sobre a série e também compartilhar fatos interessantes que deixam a história ainda mais legal pra gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal e me contem nos comentários as opiniões de vocês em relação a essa temporada de The Last of Us, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!